Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento e longevidade. Meu nome é Ricardo, sou produtor desse podcast junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade, especialista em gerontologia e longevidade. Tudo bom, Beto? Tudo bem, e você, Ricardo? Mais um podcast. A gente parou, né? A gente tem que justificar isso. Nós É paramos, né? legal Tivemos justificar. uma lacuna. Nós estamos com muito trabalho. A gente tem até explicado para as pessoas, né, que o podcast toma tempo e que a gente está com muito trabalho. Felizmente, a clínica tem tido, né, uma procura Bastante bastante grande, paciente, muitos pacientes procurando, muitos muito pacientes pacientes novos novos, né? iniciando. Então, isso traz para a gente uma responsabilidade, ao mesmo tempo também traz bastante trabalho para organizar todos os atendimentos, para dar suporte tanto para a equipe como também para os pacientes novos. E os bastidores, né, que é o que as pessoas não enxergam, a É, gente está ali no dia a dia, né, com as pessoas no dia a dia, é, e elas não sabem tudo que acontece por trás, né, tudo que a gente tem que pensar e estudar para poder levar um atendimento de qualidade. Então, justificando, né, as pessoas por que que nós a não estamos nossa gravando com a ausência. mesma frequência. É. Então, vem esse podcast agora para a gente conversar um pouquinho sobre alguns temas, né, e depois eu acho que a gente vai retomar, mas talvez não com a mesma frequência. Vamos tentar fazer isso um calendário melhor para o ano que A vem, gente né, tem Ricardo? Acho a que gente tem ainda alguns convidados para esse ano que a gente está querendo trazer, mas a frequência ficou bem comprometida, que realmente está. Além do Beto também ter essa correria dos pacientes novos aqui da clínica, o podcast toma muito trabalho. Além a gente precisa estudar para fazer o sim. podcast, a gente precisa leva tempo para editar, então é complicado. Mas a gente vai tentar com esse tentar pelo menos ter um pouquinho mais de frequência, né? Colocar algumas coisas novas, né? E Para seguir essa tentar. conversa, porque as pessoas têm cobrado, né? Eu acho que as Isso. pessoas perguntando o E, que que pois aconteceu. é, daí até falando disso, é até legal que daí eu fiz. A gente até pensou em uma pauta bem mais específica, mas foi legal porque como a gente teve, acho que são mais de 30 podcasts que a gente já fez. E daí o que eu resolvi é pelo menos fazer uma retrospectiva, porque em todos eles tiveram muitas dúvidas, né? Sempre gera dúvidas, sempre teve muitas perguntas. Então eu queria a minha proposta, a gente revisitar Alguns o que a temas gente e, conversou. sobretudo, dúvidas das pessoas. Isso, o que a gente conversou, quais foram os assuntos dos podcasts, a gente revisitar pelo menos o que foi o assunto, não precisa entrar com muitos detalhes, porque é muito podcast, mas acho que a gente pode até. Isso pode se estender, a gente vai fazer um segundo, um terceiro, sobre esses mesmos temas, porque sempre são temas recorrentes, as pessoas sempre perguntam, né? Eu acho que é legal, ainda mais a gente fez mais de 30 como se fosse uma retrospectiva dos nossos podcasts, né? Esse podcast específico. Eu queria pedir para as pessoas também, a gente tem esquecido de pedir, compartilhem, divulguem o conteúdo, assistam os outros podcasts, tem podcasts muito legais. Encaminhe para os amigos. Sobretudo, façam comentários, escrevam ali os comentários, que os comentários é que são legais, porque ajudam, né, a divulgar o canal, ajuda também a outras pessoas, né, compartilharem. Isso. Então, por favor, façam né, entre nesse movimento, né, de tanto de comentários quanto de compartilhamentos. Isso ajuda o YouTube a distribuir a gente para mais pessoas. Quanto mais as pessoas comentam, o YouTube entende que é um assunto relevante. Beleza? Beto, meu querido, a gente já falou de tanta coisa, eu vou mais ou menos dar uma geral. O que a gente já falou? Pegando de trás para frente, os últimos podcasts, a gente fez a ginástica para o cérebro com a Raquel, do Spera. Foi super legal, podcast muito assistido. A gente fez a História dos Sentimentos com a Suelen. A gente Também fez muito legal, muito. muitos comentários, muitas pessoas perguntaram sobre o tema, perguntaram se ia ter grupo aqui na clínica Super para legal. atender. A gente fez Nutrição e Diabetes com a Fran. Sedentarismo e benefícios das atividades físicas na água. Memória, a importância da história com o Bruno. Uhum, com o Bruno Caram. Mobilidade e flexibilidade. A gente fez um podcast de dores do envelhecimento.
A gente fez um podcast de prevenção de quedas. A gente fez um podcast de adaptação às mudanças físicas que acontecem no envelhecimento. A gente fez um podcast de nutrição no processo de envelhecimento. A gente fez um podcast super legal que quais são as zonas azuis da sua vida. A gente fez um outro podcast construindo uma velhice saudável. Outro, as estratégias não medicamentosas. Ergonomia do lar, ergonomia e adaptações no lar. Longevidade masculina versus feminina. Capacidade funcional na velhice. Onde vou morar quando envelhecer. Projeto para envelhecer bem. Você vai lembrar de todos? Você vai falar todos aí, elencando? Deu, né? Ou vai continuar falando? Nós vamos ficar você vai fazendo uma lista interminável de coisas aí, acho que não... Daí fica... Não, só relembrando alguns temas desses. E uma das coisas que as pessoas... E a gente estava conversando anteontem, sobre isso. É como que... olha, a gente passou por muitos temas, né? Bem abrangentes e sempre relacionado, lógico, com o tema da maioridade do envelhecimento. Mas isso que eu acredito que seja a dúvida das pessoas em geral é como que isso reflete realmente no dia a dia das pessoas. Dentro da casa das pessoas, para as pessoas, e como que isso reflete, como que você, não é nem reflete, como que você percebe dentro da clínica, como que chega essas demandas dentro da clínica. Eu costumo dizer o seguinte, você falou, né, que os temas, a gente falou muitos temas, esses temas todos são transversais, e ao mesmo tempo eles são longitudinais, porque quando você pega um tema desse, então você pega sedentarismo. Sedentarismo é um tema, você pode abordá-lo, né, de forma transversal, mas longitudinalmente ele se conecta com todos os outros temas. Então você pode falar dos efeitos do sedentarismo, você pode discutir o que é o sedentarismo e de repente você começa a falar de doenças crônicas e você vai ter o sedentarismo, você fala de memória e você vai ter o sedentarismo, você fala das questões emocionais e você vai ter o sedentarismo, então é essa a questão. E uma das coisas que a gente tem conversado muito com a equipe e até porque as pessoas no dia a dia conversam muito, né, com a equipe que está em sala, com a equipe que está no dia a dia, com o Lucas, com o Jamerson, com o Everton, com a Fran, comigo, nós que estamos ali no dia a dia, as pessoas elas trazem, né, dúvidas e trazem questões que são também muitas vezes comuns a todas elas e que a gente tem, como eu falo com a equipe, é como se a gente fosse, para quem não é de Curitiba, a gente tem um ônibus aqui que é um circular interbairros que ele fica, né, dando voltas pelos bairros e para, né, sempre parando nos mesmos pontos. Então a nossa comunicação ela é mais ou menos o interbairros, a gente vai, né, dar uma volta e volta sempre no mesmo lugar. Então, por exemplo, quando uma das questões que a gente tem discutido muito com as pessoas é essa questão das dores. Então as pessoas, quase todas elas chegam com dor. Quando as pessoas falam de dor, a gente está falando de uma coisa que chama saúde músculo-esquelética. E o que é a tua saúde ou a tua boa saúde músculo-esquelética? A tua saúde músculo-esquelética tem relação com você sentir-se bem sem nenhuma dor no teu corpo. Aí me pergunto, existe isso? É possível para alguém que é velho? Porque no dia a dia o que a gente recebe ali, todo dia, veja, não tem nenhum horário de atendimento, nem pela manhã, nem pela tarde, que a gente tem um horário que, olha, esse horário não tem ninguém com dor. Não existe, não existe. Em todos os horários a gente tem que tratar alguma demanda de dor. Seja ela uma dor crônica, uma dor que a pessoa já tenha mais de 3 meses, que é uma dor que a incomoda sempre, que é uma dor chata, que lhe limita e que a gente está tratando essa dor e ela já foi e já voltou, e também uma dor aguda, que a pessoa passou final de semana, saiu daqui sexta-feira super bem, quando chega segunda-feira, ai meu Deus, eu preciso que você olhe para minha equipe, tá doendo meu ombro, não sei. Então, quando a gente está vendo isso, a gente está falando dessa saúde musculoesquelética, eu tenho insistido, né, muito com a equipe, que eventualmente até é cansativo você ficar repetindo para as pessoas a mesma coisa, mas a educação permanente, a condição de você mostrar para as pessoas como essas dores
acontecem, qual é a origem delas. Porque, claro, o que todo mundo quer? Todo mundo quer chegar aqui na clínica, faz o atendimento, melhora, vai embora e não tem mais nada. Pronto, acabou. Ou vai no médico, o médico receita um medicamento e ela toma o medicamento e pronto, melhora. Só que não funciona dessa forma. E a gente, né, nesse sentido de trabalhar com as pessoas, dessa educação permanente, é você, cada vez que a pessoa chega, você começa a fazer um questionário. Você começa a inquirir a pessoa sobre o que ela está fazendo. E quando eu digo o que você está fazendo, não é assim, não, eu não fiz nada. Normalmente a primeira resposta é essa, eu não fiz nada, eu fiz o de sempre. Ela não tem essa percepção, né? Isso. E eu acho que isso que você está falando, eu acho que é muito comum, tanto que eu fiquei com dor também esses dias, é uma queixa comum, mas daí eu vou até entrar numa questão que a gente já tinha conversado outro dia, e a gente já falou num podcast sobre isso, postural. Isso, questões posturais. As questões posturais são assim, né? A gente até ri porque nós somos bípedes, né? Então, sendo bípedes, a gente já tem uma condição, até do ponto de vista do nosso centro de gravidade, do nosso centro de massa, da alteração. A gente explica isso aqui na clínica, né, para os clientes. Olha, teu centro de gravidade, teu centro de massa. Quando você tem uma modificação corporal, seja ela por obesidade, seja ela por um distúrbio postural, seja ela por um distúrbio postural ocasionado pela marcha, tudo isso vai fazer com que você tenha alterações na tua postura, e essas alterações normalmente vão trazer dores. Então, quando você fala isso, é até legal, porque a gente aborda muito essa questão. Vamos pensar no seguinte, eu saio daqui bem na sexta-feira, e por que na segunda-feira eu posso chegar aqui quebrado? Então, a pessoa sai daqui na sexta-feira super bem e chega na segunda-feira com uma queixa que pode ter relação já com uma queixa anterior ou uma queixa absolutamente nova. Quando a gente começa a inquirir, quando a gente começa a questionar a pessoa sobre o que ela fez, essas questões posturais vêm à tona. Nós temos alguns venenos, né, que estão dentro da nossa casa. Alguns venenos muito simples que muitas pessoas fazem e continuam fazendo. É sentar, ver televisão durante horas a fio, sem nenhum tipo de movimento, a não ser, né, ficar ali sentado e movimentando o dedo no controle remoto, em posturas absolutamente inadequadas. Então, sentar apoiado, sentar torto no sofá, sentar de lado e ver a televisão num ângulo absolutamente... então eu estou sentado com as pernas para cá e a televisão está nessa posição aqui. Então eu vejo a televisão numa perpendicular. Sentar com as pernas cruzadas. Travesseiro muito alto. Deitadas na cama com travesseiro. Então muitas pessoas têm TV no quarto. Digo, olha, TV no quarto é um passaporte para coluna com dor, é um passaporte para quadril com dor, é um passaporte para cervical, né? Coluna cervical, coluna lombar, dores no joelho. Por quê? Porque a posição que você vai assistir televisão no quarto vai gerar sobrecarga. E quando a gente está falando dessa sobrecarga, daí é importante essa questão postural, a gente tem discutido muito e tentado explicar muito para as pessoas a questão de estresse mecânico, que é o que vai normalmente causar os distúrbios que vão trazer essa dor e que vai prejudicar a tua saúde musculoesquelética. Então, na medida que você envelheceu e que você perdeu massa muscular, você não perdeu só massa muscular, você perdeu também mobilidade. Além de perder mobilidade, você também perde uma condição até da própria irrigação da tua articulação, da lubrificação articular diminuída. Você também tem uma diminuição, um enrijecimento do teu tecido facial. Você tem uma menor perfusão dos capilares, das veias, das vênulas, sobretudo nos membros inferiores, porque são ocasionados por diminuição da circulação. Então imagine, você tem uma série de perdas que o que vão ocasionar é que a tua condição de manter aquela articulação ou aquele segmento saudável seja menor. Então, se eu tenho perda de massa muscular, se eu tenho diminuição da minha circulação, se eu tenho redução, enrijecimento facial, se eu tenho
um desenvolvimento de uma artrose por conta da própria degeneração daquela articulação, se eu mantenho aquele membro imóvel durante muito tempo ou em uma posição sentada durante muito tempo, eu vou fazer com que aquele segmento receba o estresse mecânico do meu peso corporal. Obviamente, enquanto mais baixos os segmentos, a coluna lombar, quando a gente fica sentado, recebe muito estresse do peso corporal. Com linhas que não cabe aqui explicar, mas com vetores de força que causam a compressão daquelas vértebras e, obviamente, todo o enraizamento, né, da nossa coluna sai daquelas vértebras, parte lateralmente para ir em direção às pernas, em direção aos músculos da coluna, muitos daqui do plexo superior vão sair para braços. E o que acontece? A pessoa chega aqui com desconforto, e daí você vai ver, ela ficou lá durante 3 horas, ou no computador, ou no celular, ou vendo televisão, eu ia falar sobre numa isso. posição inadequada. Além da TV, o celular, né? É um vilão, né? Hoje, é só olhar na rua, dentro dos carros, tá todo mundo com o pescoço para baixo. Com o pescoço para baixo. Não entendendo que cada vez que eu abaixo esse ângulo, o estresse que eu coloco na musculatura do pescoço, que vai fadigar, porque eu tenho um ângulo, quanto mais eu vou baixando esse ângulo, maior é o peso que esses músculos têm que suportar e maior são as linhas de carga sobre as vértebras cervicais que vão fazer compressão. Aí eu vou ter cervicobraquialgia, vou ter dor no ombro, vou ter dor no pulso. E essas pessoas têm trazido essas queixas pra gente. E daí que eu te digo que o nosso trabalho é tentar explicar o tempo todo, olha, pensa no que você está fazendo. Pense nas tuas posturas. É uma ideia de você começar a minimizar tuas dores a partir de você pensar conscientemente naquilo que você está fazendo. E, obviamente, um outro aspecto até que é importante, eu tenho que frisar isso aqui, é a nossa luta constante em explicar para as pessoas que o corpo é movimento dependente. Se eu tenho um exemplo, né, de algumas pacientes, mas que deitam, por exemplo, muito cedo, vão deitar 8 horas da noite, eventualmente até mais cedo, e permanecem na cama até o outro dia, até as 9 horas da manhã. Então imagine o que é permanecer deitado, né, com o teu corpo, porque a pessoa acha, não, eu estou relaxando. Não está relaxando, porque as posições que você está fazendo na cama, que o teu corpo tem que se adaptando, estão gerando estresse mecânico. E o teu corpo é movimento dependente, o teu corpo precisa de ação, o teu corpo não precisa de não ação. Nós temos músculos, nós temos estruturas ósseas, ligamentares, que precisam ser movimentadas. Cada vez mais a gente sabe da relação do movimento com a saúde geral. Cada vez se estuda mais isso. Cada vez se demonstra mais que o movimento vai minimizar as suas dores, não ficar parado. A gente ainda acha, eu estou com dor, eu vou ficar em casa. Não, você está com dor, você vem para a clínica para fazer movimento, para a gente poder trabalhar com você, para você poder minimizar. Até tratar a dor, né? Até tratar a dor. Então, essa é uma questão que a gente tem feito da educação permanente, ficar repetindo isso para as pessoas, porque ainda existe muito conceito, né, anterior, inclusive a ideia, né, de que, puxa, eu tenho que repousar. Não, você não tem que repousar. Inclusive porque a maior parte do repouso é o que está causando. Você já repousa o dia todo. Pensa quantas horas você deita, quantas horas você senta. O que prejudica. Isso. O repouso normalmente que está prejudicando. É o que está fazendo você, inclusive, aumentar o estresse mecânico que teu corpo sofre, porque é no repouso que você está perdendo massa muscular, é no repouso que você está diminuindo tua função cardíaca, é no repouso que você está perdendo a tua elasticidade dos músculos, a tua amplitude de movimento. Entende? Então, essas são questões que a gente fala muito hoje, né? Que é um tema que ele, se você olhar com relação aos podcasts, ele é absolutamente longitudinal. Não tem como a gente não falar de saúde sem falar de saúde músculo-esquelética no idoso. A gente sempre falou, né? O que nossa função com o podcast é a função informativa, né? A gente precisa tá todo dia repetindo muitas coisas, parece que é até meio repetitivo, mas é o que você traz e que meio que traduz essa repetição e essa função do podcast é que as pessoas não têm essa percepção, né? A grande maioria não tem essa percepção da falta de movimento, pensando, preciso descansar porque eu tô doendo. Elas não têm a percepção
das posições que elas ficam, das posturas. A consciência corporal. Consciência corporal. Não tem, a gente já falou isso no podcast de nutrição, de diabetes. Não tem a noção, nem a percepção do quanto que elas comem, do que tipo de comida que elas comem. Então, isso em todas as áreas, né? Sim. Então, a gente sempre fala para todas as pessoas, né? E falamos para nós quando a gente está falando isso também, Tá, porque quando a gente está falando, a gente está falando para nós também, para a gente relembrar disso. Porque a gente precisa ter essa percepção corporal, né? Precisa ter essa percepção do que a gente ingere para isso pode trazer outros distúrbios metabólicos e tudo mais. Então é sempre nessa função que a gente fica. E uma vez que a gente conversou de queixas comuns, você falou esses outro dia das dores, das doenças crônicas não transmissíveis. E daí a gente até falei da nutrição do diabetes. A gente já falou isso também em outros podcasts. As pessoas acham que também manter a doença controlada tá sossegado, né? Não precisa fazer muito mais. Só toma um remedinho e tá beleza, né? Ou, sei lá. No diabetes normalmente, mas na pressão alta também é assim, né? Às vezes não associam a atividade com um controle, não associam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As doenças crônicas não transmissíveis, e a gente quando fala disso, né, o que é uma doença crônica? Uma doença crônica é uma doença que tem uma duração, né, maior, né, do que 3 meses, ela se instala e está ali, né, como as dores crônicas, né, essa doença crônica é uma doença que ela já está instalada há um longo período. Então a gente tem uma doença, o diabetes não é uma doença que a pessoa tem e ela cronifica exatamente porque ela tem uma duração, ela tem um percurso. E a questão da doença crônica é que ela é progressiva. Eu estou fazendo controle, eu estou tomando medicamento. Mesmo com o controle, mesmo com o medicamento, ela é progressiva. Por quê? Porque a grande questão das doenças crônicas é que a gente tem que cuidar dos fatores de risco que podem aumentar, né, a incidência dessa doença. Então, quando você fala, por exemplo, de uma doença arterial coronariana, que o indivíduo está tendo placas lá, né, nas suas artérias e está diminuindo a luz arterial, portanto o sangue já não passa com aquela, né, fluidez que deveria passar. E esse indivíduo pode ter ali então uma obstrução de uma artéria, ele tem que fazer um stent, ou tem que fazer, dependendo do grau de obstrução, tem que passar por uma cirurgia maior, né, numa reconstrução dessas artérias. Então, quando a pessoa é diagnosticada com isso, ou quando a pessoa não contribui para a sua saúde, ou seja, eu tenho hipertensão, e agora? Eu estou tomando medicamento, mas não é só o medicamento. Eu tenho que controlar os outros fatores de risco que estão em volta. E quais são? É o tabagismo, é o álcool, é o sedentarismo, é o sono não equilibrado, um sono que não seja recuperador, né? São os ambientes poluídos, são os diferentes estressores sociais, familiares. Nossa, é tanta coisa, sim, é tanta coisa. Eu tenho que pensar nessa doença como multifatorial. Eu não posso pensar nessa doença, eu estou tomando medicamento e pronto, né? Eu tenho que me ajudar também. Então eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que perceber se os meus hábitos de sono são adequados, se meus hábitos alimentares são adequados, se eu consigo controlar e gerenciar o estresse, descobrir quais são os estressores, lidar com eles. Eu tenho que me dispor a mudar aquilo que está de fato trazendo essa doença, né? Então essa condição é muito importante, eu tenho que pensar, né, nessa condição dessa doença como sendo multifatorial. Quando você fala no diabetes, as alterações alimentares são, assim, a primeira estratégia. Por quê? Porque é uma doença que tem uma relação direta com a alimentação, com a obesidade, com a alteração, né, do peso corporal, que vai fazer com que isso se exacerbe, que a doença... Então, se eu não fizer nenhuma alteração alimentar, se eu não tiver uma orientação adequada e não seguir aquelas orientações, e não pensar que, de fato, aquilo é tratamento,
não tem sentido. Da mesma forma, hoje, as evidências são contundentes, as evidências científicas com relação ao exercício, não com relação a uma atividade qualquer, não, eu já caminho, como a gente já falou, eu já caminho, eu limpo a casa, eu faço jardinagem. Sim, é muito importante você fazer tudo isso, mas o exercício é a terapia. Quando a gente fala de um tratamento, o exercício de fato é um tratamento. O exercício como um programa que é feito para você dentro da sua condição física, dentro da sua condição etária, dentro da sua condição funcional, mas que vai provocar grandes alterações no teu metabolismo e que vai ajudar o teu corpo a combater aquela doença. Então, quando a gente está falando dessas modificações, desses hábitos, eles são aliados, eles são tão potentes quanto os medicamentos. Isso, assista o nosso podcast Estratégias Não Medicamentosas, Isso. que a gente fala sobre isso, né? A gente falou sobre isso bastante. Mas como a gente falou, o nosso trabalho é esse. A gente teve, né, nos últimos dias, né, aqui na clínica, muitas intervenções necessárias que foram feitas exatamente no sentido de trazer essas pessoas por uma realidade, né, sacudindo essas pessoas para a importância delas cuidarem dessa saúde cardiovascular, que é fundamental, é um fator de risco de morte, né, no idoso muito alto, as doenças arteriais coronarianas, o infarto do miocárdio, ou mesmo os acidentes vasculares, as doenças circulatórias periféricas. Então, a varizes, né, as flebites, a gente tem trabalhado muito, conversado muito com as pessoas por conta de casos que a gente tem tido. Mesmo pessoas que, teoricamente ou aparentemente se cuidam, mas que daí quando você vai ver como a vida é tão complexa, tão complicada, eventualmente você esquece de alguns cuidados que são fundamentais. E é isso que a gente tem chamado a atenção. Pequenas mudanças podem fazer grande diferença na sua saúde. Da mesma forma que pequenas mudanças, quando você começa a mudar algum hábito, você começa a mudar algum hábito alimentar que é prejudicial, ele também vai causar impacto negativo. E na medida que a gente envelhece, isso é muito importante. A gente tem noção que eu posso ajudar muito o meu corpo a ficar saudável, mas eu tenho que fazer isso de forma intencional. Eu não posso terceirizar isso apenas para medicamentos. Eu acho que a gente sempre tem muito assunto, né? E como eu levantei são mais de 30 podcasts que a gente falou, a gente já dando meia hora de podcast, nossa conversa aqui, já normalmente a gente se compromete a fazer isso, né? Eu acho que a gente pode fazer uma sequência desse, porque tem tanto assunto que a gente pode revisitar, e eu acho que isso é fundamental para as pessoas entenderem, e ser um processo de educação, isso que você fala dessa educação permanente, né? Eu acho que ajuda muitas pessoas. Elas precisam entender esses processos. Todos precisam. Eu preciso também, você também, você entende um pouquinho mais. Mas a gente precisa revisitar esses temas, porque eu acho que a questão maior aí desse revisitar, se você for olhar, é o seguinte: nós olhamos para as coisas de uma maneira muito superficial. Sim. A gente olha para o nosso vizinho que está doente e diz: olha, aquele cara não se cuida. Ele fuma, mas você em casa está entupindo tua frigideira de óleo e fazendo um monte de fritura e comendo e engordando. Então, assim, o nosso olhar sobre o que é importante para nós ainda não está muito claro. É muito recente a gente pensar numa longevidade saudável. Uhum. Inclusive, um artigo dessa semana mostra que a maior parte dos baby boomers, ou seja, das pessoas nascidas até 1964, tem maior longevidade, só que apresentam, em comparação, 50% mais de problemas clínicos do que apresentavam as gerações anteriores. Então essas pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, mas não estão vivendo com mais qualidade. Por quê?
Por que elas não estão vivendo com mais qualidade? Porque, de fato, esses temas que a gente tem trazido não são muito levados a sério. A pessoa negligencia muito a sua saúde e negligencia muito aquilo que ela está fazendo nas pequenas coisas, nos hábitos que são importantes. Então, quando a gente fala do sono, quando a gente fala do estresse, quando a gente fala do exercício, essas coisas que você tem o poder de fazer, as pessoas negligenciam. E daí a gente é cometido por uma série de problemas e você só fica impactado por aquilo. Sim, ok. As pesquisas também, né, os artigos, para quem acompanha essa semana, existem 2 períodos de envelhecimento que são mais drásticos, aos 44 e 60 anos, você envelhece mais drasticamente nesses pontos, acontecem algumas alterações de marcadores proteicos, algumas questões, sobretudo associadas à saúde cardiovascular ou à variabilidade de frequência cardíaca. Sim, acontece, mas... E se você não fizer nada, o que vai acontecer? Isso vai ser muito pior. Uhum. Então é importante que a gente revisite esses temas e que a gente converse sobre isso, sobretudo numa proposta de educação permanente e trazendo esses temas e ampliando os benefícios. Então acho que a gente nos próximos pode até revisitar esses temas e ampliar que benefícios de fato hoje são considerados que realmente causa, né? O que o exercício realmente faz para a pessoa, para ela entender? O que uma alimentação saudável faz? O que ela está trazendo do ponto de vista... Isso aqui é um benefício palpável que está investigado e para que as pessoas tenham a noção exata disso. E tantos outros temas que a gente pode olhar, né, e falar sobre eles para que isso seja de fato divulgado como informação e que a pessoa aprenda aquilo como um fator educacional. Legal. São mais de 30 podcasts e cada podcast tem umas 2 perguntas, pelo menos aqui, de mais interessantes, assim. Então, a gente tem muita coisa para conversar e a gente pode refazer, né? Revisitar esses temas e fazer essas perguntas, porque acho que pode ser dúvidas de outras pessoas que nunca viram o podcast também. Então, daí, vamos combinar de a gente fazer uma sequência desse mesmo podcast, revisitando esses temas, e a gente tentar, pelo menos, fazer algumas dessas perguntas, né? Ok, perfeito. Tá bom? Pessoal, valeu. Obrigado. Saudades de todo mundo? Tava com saudades? Então, a gente tá matando as saudades. Um beijo para todo mundo que curte, que gosta e que fala com a gente. Compartilhem, comentem, deixem um comentário lá no YouTube que ajuda a gente a ser distribuído para mais pessoas. E deixem um like no vídeo. Abraço. Isso aí. Tchau, pessoal. Um abraço.